E assim, neste dia 31 do mês de Maria, mês de maio de 2023, estamos abrindo os nossos trabalhos de hoje com a nossa prece habitual que vamos dirigir ao Criador. Acompanhemos-la. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, que desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados, de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, Trevos Sagrados, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral da nossa loja, bem como nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, também na parte material, damos por abertos os nossos trabalhos. A leitura e análise da mensagem número 20 do livro Verdades que Foram Ocultadas. A palavra é sua, Juscelina. Boa noite, irmãos e irmãs.
Agradecer a oportunidade e o auxílio do nosso irmão Jailson, pela mensagem, pela partilha da mensagem, para que todos possam acompanhar uma leitura. Mensagem número 24 de 3 de 1948. Nosso irmão Pedro Rocha inicia sua mensagem chamando a atenção aos sábios e cientistas. Já é tempo de estudar e aprender, de analisar e pesquisar, de relacionar e descobrir, de inventar e produzir, de publicar e divulgar, porque se a tua missão não é para concluir, baseada nas tuas conclusões, outros concluirão. Para todo mal existe um remédio. Razão porque todas as causas produtoras de efeitos prejudiciais futuramente serão eliminadas pelo conhecimento. Mas não esqueçais que assumiste a responsabilidade de cooperar para a eliminação de todo o sofrimento físico, colaborando, assim, com o plano divino estabelecido para que todas as provações terrenas passem a ser exclusivamente de caráter moral. Observar que a evolução tem obedecido a uma lei natural e ela já reclama a abreviação da vossa obra. O criado pela natureza urge, portanto, a eliminação de todo o sofrimento físico, pois o fruto material utilizado para o aperfeiçoamento das almas ignorantes está sendo produzido com outra sensibilidade e delicadeza, devendo assim continuar até se tornar quase tangível, e o ambiente deverá ser preparado para recebê-los e tratá-los conforme as suas novas necessidades e exigências. Tudo é lei e tudo está escrito. Entretanto, é necessário conhecê-las, segui-las e obedecê-las, a fim de conquistarmos os merecimentos e, com eles, recebermos a inspiração divina, indispensável às realizações desejadas. Viveremos em intercâmbio constante com esferas mais adiantadas, repito, e não tardará muita comunicação interplanetária que preparará o terreno para uma aterrissagem futura, consciente, bem orientada e bem-sucedida. Tudo está ao nosso alcance. E o material existente em toda parte, exceto o principal, que são os merecimentos, porque sem eles é impossível atrairmos a suprema inteligência, a ciência e a sabedoria. Precisamos antes pôr de lado toda esta arrogância e vaidade, todo este orgulho e egoísmo, até visarmos unicamente o cumprimento do dever assumido perante a natureza, para aí em diante observarmos com que facilidade receberemos a inspiração indispensável, conclusão de nossas obras, e como todos os nossos esforços serão coroados de êxitos admiráveis. A ciência e a sabedoria são produtos do merecimento, do esforço e das investigações que relacionam, transformam e concluem, conforme ainda o merecimento da coletividade, da época, da necessidade e do progresso. Já existe esforço e boa vontade no sentido de produzir o que ainda não é suficiente. Por quê? Enquanto a humanidade não se dedicar ao estudo das leis, que contribuem para o esclarecimento e o aperfeiçoamento de sua própria alma, e assim conseguir merecimentos, os fracassos não serão evitados. Ok?
Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é bastante, digamos assim, convidativa a que nós tenhamos uma tomada de posicionamento perante o conhecimento que o universo tem disponibilizado para nós. E como ele chama a atenção, sábios e cientistas. Sábios são todos aqueles que buscam transformar o conhecimento de forma que traga benefício para si e para os outros. E ele chama, tem atenção, que o tempo é de estudar, aprender, de analisar e pesquisar, de relacionar esse conhecimento e descobrir, de inventar e produzir. Mas tem que se divulgar, tem que se publicar essas conquistas. A nossa missão pode não ser concluída nessa nossa jornada, mas um outro pode vir e concluir esses estudos. Sendo que todo esse esforço, nosso irmão Pedro Rocha nos chama a atenção, é em benefício da humanidade. E aí, muitas vezes, podemos até analisar assim, por que não em benefício próprio? Porque nós fazemos parte da humanidade. Se nós nos beneficiamos ou trabalhamos em benefício da humanidade, estaremos nós inclusos nos benefícios que a humanidade tem. Então, interessante que ele coloca aqui, para todo mal existe um remédio. Então, não nos desesperemos. Acreditamos na interferência divina, porque tudo está certo. Tudo está obedecendo às leis. E a lei maior que a lei de necessidade. Se ainda é necessário dor e sofrimento, nós vamos ainda ter dor e sofrimento. Mas ele lembra e nos chama a atenção que já era para não ter mais dor física, porque nós já temos capacidade de produzir conhecimentos científicos que liberaria o homem dessas dores físicas, ficando então somente a questão das dores morais, que aí tem a ver com o crescimento e o entendimento da alma em relação às leis que regem o universo. Quando a gente conhece, quando a gente estuda e quando a gente pratica essas leis, as questões físicas ficam em um estado subjetivo, porque o que importa é o crescimento moral que a alma alcança e se dedica, passando a ter um outro patamar de sofrimento, e é também de gozo, já que o corpo físico, as dores físicas, já tem as medicações corretas, já tem os tratamentos devidos, e que já não aflige a ponto de deixar a alma encarnada sem se dedicar ao seu crescimento moral. Então, até aqui, nós nos detemos pela dor física e não nos preocupamos tanto no crescimento espiritual. Já é hora de não mais ter dor física. E aí sim, nós partimos para o nosso crescimento, do nosso caráter moral, de uma forma mais efetiva. Por favor, próximo. Então, nosso irmão Pedro Rocha nos chama a atenção, mais uma vez, que esse processo evolutivo está atendendo à lei natural. O que está sendo reclamado de nós, em termos de crescimento evolutivo, é que deveríamos abreviar a conclusão da nossa obra em benefício da natureza. Porque nos foi confiado que nós poderíamos fazer
nós seríamos capazes de fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução enquanto humanidade encarnada. Ele, mais uma vez, chama a atenção. Urge eliminar todos os sofrimentos físicos. Ora, todos os sofrimentos físicos, nós vamos verificar os avanços científicos em prol da saúde do corpo. E, muitas vezes, o ser humano deixa de dedicar-se aos estudos científicos em prol deste equilíbrio para estar investindo em coisas que não contribuem para o crescimento, para o bem-estar da humanidade. Se comprometendo com a lei, é claro. Mas nós outros estamos buscando esse conhecimento, esse despertamento. Cabe a nós, sim, estimular a eliminação de todo o sofrimento físico. Até porque, no nosso processo evolutivo, tem chegado almas para reencarnar no nosso planeta com corpos mais sutilizados, com matérias menos exigentes, digamos assim, de dor e sofrimento, mas que traz em si aí a carga energética do corpo astral, exigindo nova observação, com novas exigências, pedindo que o tratamento seja já de um ambiente diferenciado, justamente porque está trazendo uma necessidade que já não é mais do nível de matéria, já não está no nível de matéria bruta, ainda no nível de matéria, mas em um nível mais sutilizado, que exige um pouco mais de conhecimento e aplicação das outras almas aqui encarnadas. Tudo isso está obedecendo às leis, e aí nós vamos ver que lei, quais são as leis. Conhecendo as leis do universo, nós vamos ter lei de progresso, lei de destruição, de construção, lei de amor, lei de equilíbrio, lei de necessidade e tantas outras leis necessárias para que essa harmonia do todo se dê e todos envolvidos no processo estejam contribuindo de forma efetiva para o bem comum de todos. Então, nosso irmão Pedro Rocha afirma nesse próximo parágrafo que tudo é lei e tudo está escrito. E aí, muita gente poderia interpretar isso aqui, já que está tudo escrito, não tem mais o que fazer, vamos deixar acontecer. Nesse particular aqui, a gente tem que entender um pouco mais. Está escrito no livro do universo. Ou seja, muitas coisas que nós estamos passando agora, em algum momento, outras almas já passaram em outros mundos e já evoluíram, que já não necessitam mais estar passando pelo que nós estamos passando. Ou seja, nós estamos num processo evolutivo que, em algum momento da humanidade, do universo, alguém já viveu, está vivendo, ou vão passar a viver. Porque se já houve esse processo, está registrado nos anais do universo. Por isso que tudo está escrito. Porque, olhando pelo processo evolutivo, alguns planetas, algumas humanidades ainda estão nos primeiros passos evolutivos, enquanto outras almas já estão bem mais evoluídas, em mundos bem melhores em termos de estrutura eletromagnética, moral e dinâmica da sua humanidade. Ou seja, o que nós estamos vivendo agora, alguém já viveu, ou alguém ainda vai viver. Passado por esse processo, essa nossa vivência fica registrada no universo, tal qual
nós agora estamos tendo a oportunidade de ter acesso a registros de outros que já mais avançados passaram por esse momento em que a humanidade, o planeta Terra, está vivendo agora, de abandonar as questões de ordem material para dedicar-se às questões de ordem moral e espiritual. Então, quando nós conquistarmos esse merecimento, receberemos inspiração divina. Então, não é que o divino se afaste ou nunca nos assista. Somos nós que fazemos por merecer essa assistência, que está disponível para nós no momento exato em que nós nos colocamos na condição de merecedores. Porque aí entra a lei do merecimento, que é a segunda lei mais ativa no universo. Primeiro, tem que ter a necessidade. Se há necessidade, vai ser atendida. E depois, se há merecimento, também seremos atendidos. E aí sim, poderemos realizar o que desejamos com uma facilidade incrível que muita gente pode até atribuir a milagres. Como no popular diz assim, de repente, quando eu já não esperava mais, aí aconteceu. Não é o de repente, não é quando eu não esperava mais. Todo esforço foi feito, tudo foi trabalhado, deu-se o tempo necessário, chegou no ápice do merecimento, é materializado aquela realização desejada. Próximo. Então, aqui é uma questão que muitos têm discutido sobre a questão dos discos voadores, dos intercâmbios com seres de outras esferas. Nós vivemos um intercâmbio constante com esferas mais adiantadas. E aí ele faz, repito, não tardará muito. Olha, quando ele falava isso, era há quantos anos? Quase 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. Hoje, aí o pessoal querendo fazer contato de terceiro, de quinto, de 10º grau com irmãos interplanetários. Só que, moralmente, intelectualmente, nós nos preparamos para receber isso, para fazer esse contato com os irmãos interplanetários e ter um entendimento a bom termo com esses irmãos. Então, nosso irmão Pedro Agosto diz, o terreno está sendo preparado, vai ser preparado de um jeito que uma aterrissagem, ou seja, um OVNI, ou o nome que quer que a gente dê, vai sim aterrissar em nosso planeta. E a comunicação, o contato será de forma consciente. Isso quer dizer que já existem os contatos inconscientes. Bem orientada essa comunicação, porque já existem também as outras que não são bem. E bem sucedida, porque as tentativas que teve do homem em contactar com irmãos interplanetários vem cheia de fantasias, cheia de pré-conceitos, e tem dificultado esse contato mais diretamente com os nossos irmãos intergalácticos. Então, tudo está ao nosso alcance, bem claro ele deixa, porque o material existe em toda parte, exceto o principal. E o principal de tudo isso é os merecimentos. Fazer por merecer. Então, a facilidade, material de comunicação, tecnologia, o conhecimento, mas não tem o merecimento. Então, há necessidade de a gente trabalhar, certo? Para atrair a suprema inteligência. E desse contato com a suprema inteligência,
a gente absorver ciência e sabedoria. Ciência porque a gente precisa, em algum momento nosso, ainda ter dados palpáveis, comparativos, dados científicos, para ser irrefutável a prova da existência de irmãos intergalácticos. Mas aí não basta ter progresso científico, é preciso ter sabedoria. Então, para dar nosso irmão chamou bem atenção. Antes, né, precisamos antes pôr de lado arrogância e vaidade. Porque até certo tempo atrás, o único planeta habitado na consciência da humanidade é o planeta Terra. O resto estava aí distribuído na galáxia, era somente para configurar e enfeitar o céu de noite para a gente ver estrelinha. A gente deixar de ser arrogante, que nós somos os únicos universos. O nosso planeta é o único que tem vida inteligente. Pelo contrário, nós só somos um pontinho azul de uma galáxia que está envolvida em um universo de outros universos que, quando nós formos fazer as comparações em termos de dimensões, somos um grão de areia perdido entre bilhões e bilhões de sóis e de mundos. Então, devemos, sim, visarmos unicamente o cumprimento do dever assumido perante a natureza. Nosso compromisso perante a natureza, ao reencarnarmos nessa planeta, foi evolução. Evolução da matéria e moralização da alma. Eu, alma, não é da minha alma. Eu, enquanto alma, me moralizar. Deixar bem claro, gente, moralizar-se aqui não é seguir esta ou aquela religião, esta ou aquela doutrina. É ter uma postura perante as leis em termos de estudo, de pesquisa e de prática. Aí nós vamos ter respeito pelo todo, pelo equilíbrio do universo, e aí estaremos agindo de forma condizente com as necessidades e os merecimentos alcançados. Então, perante esse nosso dever de cumprir esse compromisso perante a natureza, na natureza nada se perde, nada se constrói, nada se cria, tudo se transforma. Então, o compromisso que nós tivemos ao reencarnar é transformarmos este corpo de matéria bruta em um corpo muito mais sutil, consciente, com razão, com percepção, até desmaterializar-se e aí sim tornar-se a essência energética da qual ela é o princípio, né, que todos nós alcançaremos. E aí sim estaremos levando esse material todo a um nível de sutilidade tal que estamos devolvendo à natureza, já bem mais elevada, todos os materiais de forma quintessenciada para que o universo atinja um estado evolutivo bem menos material. Ok? Então, nossas obras dependem do esforço, e esse esforço vai coroar de êxitos admiráveis para aqueles que se dedicarem nesse processo. Pronto, meu irmão? Próximo. Então, nosso irmão, lá no início, começou chamando a atenção dos sábios e dos cientistas. E aí ele volta aqui e diz: a ciência e a sabedoria são produtos do merecimento, do esforço,
as investigações que relacionam, transformam e concluem. E conforme ainda o merecimento da coletividade, e aqui ele traz um segundo ponto muito interessante, que há um interesse individual no processo, no esforço individual que nós fazemos, o crescimento e o desenvolvimento moral nosso, e o quanto nós influenciamos o coletivo onde estamos inseridos. Então, o merecimento da coletividade, muitas vezes, o merecimento da individualidade não condiz ou não coaduna com o merecimento da coletividade. Por mais que um mereça ter alcançado, mas a coletividade onde ele está inserido ainda não alcançou, então determinados benefícios ainda não podem ser materializados. Embora que, quando o interesse individual se torna mais intenso de forma a ajudar a coletividade, esse merecimento termina por impulsionar o crescimento coletivo. E aí nós vamos ver os grandes cientistas com as grandes descobertas, o seu afã de buscar o conhecimento. O cientista vai, desenvolve as suas teses, as suas pesquisas e termina trazendo para a humanidade benefícios, né, resultantes do seu esforço pessoal. E aí, então, está ele, na individualidade, interferindo e cooperando no merecimento coletivo. Okay? Então, já existe esforço, irmão Pedro Rocha assinala, existe esforço, existe boa vontade, no sentido de produzir o que ainda não é suficiente, ainda precisa ter mais gente dedicada a isso. É preciso que a humanidade, né, não, enquanto a humanidade não se dedicar ao estudo das leis, ou seja, precisa mais gente. A gente precisa divulgar essa questão das leis para que outras pessoas também se dediquem ao estudo. Porque quando a gente estuda, a gente compreende, sabe o porquê, e passamos a aplicar, porque entendemos que é a melhor forma de estarmos em harmonia com o universo. Aí vamos contribuir para um esclarecimento e o aperfeiçoamento da alma e da alma coletiva do local onde nós estamos inseridos. E aí conseguimos o merecimento. Mas enquanto a gente não consegue isso, os fracassos não serão evitados. Mas isso não é uma forma de desânimo. É dizendo assim, olha, o que é que precisa ser feito para merecer esforço, estudo, dedicação? Ponto. Enquanto não houver isso, nós não vamos conseguir produzir. E os fracassos vão continuar havendo. Não é por castigo da divindade ou porque não estamos sendo simpáticos a Deus. Não é isso. É simplesmente porque, enquanto almas que deveríamos nos dedicar, nos imolarmos pelo estudo, pela pesquisa, pela aplicação das leis, muitas vezes nós negligenciamos e depois queremos que a divina sabedoria nos atenda na nossa pequenez, quando deve ser o contrário. Nós devemos nos tornar grandes no merecimento, porque aí as leis nos atendem, porque não tem outra forma. Se eu fiz por merecer, eu vou receber. Aí tem um ditadozinho que eu sempre digo aqui em casa, né? É assim, o que nos é devido, no tempo oportuno, nos será restituído. Então, não adianta querer cobrar do universo, que o universo não está dando aquilo que nós queremos. Porque, no tempo oportuno, o universo vai nos restituir tudo que nós merecemos. Porque, quando nós merecemos,
aí não somos nós que estamos em dívida com o universo. Aí é o universo que está no processo de atender à lei do merecimento, porque a lei de necessidade já imperou quando nos conduziu ao estudo, à dedicação, para produzirmos melhores resultados. Eu creio que nós concluímos aí, né? E aí eu ficaria à disposição dos irmãos, acho que no tempo. E então há um agradecimento à diretoria da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, meu agradecimento à diretoria do Trevo Sagrado, dos irmãos e irmãs que na noite de hoje pacientemente nos escutaram e contribuíram com suas vibrações para que o nosso trabalho se desenvolvesse em paz e em harmonia. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão também, Josenã, e é uma mensagem muito rica. Eu estava aqui pensando, cada parágrafo desse dá para fazer uma palestra, né? É só pegar um parágrafo e desdobrar que dá uma palestra. Então, aí daria várias palestras. Várias palestras, sim. Então, gratidão a você pelo seu esforço e a beleza com que você abordou o assunto. Agora nós vamos encerrar essa parte dos trabalhos para liberar a espiritualidade para os atendimentos e vamos fazer então o encerramento dessa etapa. Então, elevemos os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, nosso Pai, e dizemos a Ele então assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral da nossa loja, e também aos guias e protetores de todos os presentes, a quem pedimos que continuem nos dando cobertura até o final dos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, quando teremos a continuidade do nosso trabalho.